Groovy. Eu sou o Batman. Quero um doce, quero um doce. A Cure for Wellness, ou apenas A Cura, é uma história de loucura e fascismo totalmente diferente das tramas atuais. E por que é tão bom? Primeiramente, ele não é um filme comum nos moldes dos filmes de terror da atualidade. Ele leva um tempo para se desenvolver a história. Não é uma narrativa acelerada. Só por isso meio que já vale assistir, porque é algo diferente, não para todos os públicos. Esse é o tipo de filme que vai passar desapercebido pela maioria das pessoas no ano. Em segundo lugar, esse filme ele foi feito pelo Gore Verbinski, que ele é o cara por trás do Chamado e dos Piratas do Caribe, os primeiros. Então você tem algumas cenas na Cura que lembram muito inclusive o Chamado. A história começa quando uma empresa está tendo problemas financeiros e chantageia um de seus executivos para ter que ir buscar o CEO da empresa, que se isolou em tipo de um retiro nos Alpes suíços. É como se fosse uma clínica de reabilitação, mas com um tipo de tratamento que é mais natural. Chegando lá nos Alpes suíços, ele tenta levar o chefe embora, mas um acidente impede ele de sair do local, fazendo então a trama principal começar e tomar sua forma. Ele acaba ficando preso no local por ter se machucado no acidente, e passa a ter que desfrutar obrigatoriamente do tratamento oferecido por Volmer, que é o diretor do spa. Esse tratamento ele apenas condiz em ingerir água do aquífero local, onde está localizado a clínica de reabilitação. Ou seja, ele tem que tomar banho nela, ele tem que ficar o máximo possível na água. E aí a trama fica mais interessante. A ingestão dela pelos pacientes causa um efeito de desidratação, que Lockhart, o executivo, logo percebe. Hannah é a paciente da clínica que mais chama a atenção de Lockhart, porque ela tem uma condição especial, como ela mesma diz. Conforme o filme vai se desenvolvendo, é contado que há 2 séculos atrás um barão viveu naquele mesmo local e ele tinha uma relação incestuosa com a sua irmã. Ela era a mulher dele ao mesmo tempo. Ela adoeceu e ele teve um momento de loucura e começou a raptar os habitantes do vilarejo que cercam o aquífero, utilizando eles para realizar experimentos esquisitos para ver se ele conseguia encontrar cura para o seu amor. Os habitantes então eles se revoltaram e incendiaram todo o local, matando a mulher que também era irmã do barão, e o barão inclusive. Esse é um filme muito diferente e particular, é difícil até estabelecer um gênero para esse filme. Você pode chamar ele de terror, suspense, thriller psicológico, você que escolhe. Esse é o tipo de filme que ele merece ser procurado e visto pela sua particularidade de um roteiro cheio de ramificações e pontos de twist. Certamente não é o tipo de filme feito para agradar você, eu e a maioria das pessoas. É o tipo de filme onde quem tem a visão para esse tipo de história consegue fazer um filme, mas não consegue emplacar ele no mercado intensamente, como uma Invocação do Mal, por exemplo. Filmes desse tipo, como A Cura, eles são difíceis demais para você fazer o marketing adequado dele para você vender ele para o público. Certos filmes você define ele como de espíritos, exorcismo ou assassinos. Já A Cura são tantos pontos e subtramas que impede que o filme chegue a um público mais amplo. Isso força os estúdios a lançarem ele em circuito reduzido, ou seja, poucos cinemas ou então festivais onde apenas intelectuais do cinema saberiam apreciar. O lance com esse filme é que antes de tudo você precisa modificar suas expectativas para conseguir entender ele e ampliar o seu esforço de absorver uma história, porque se tem uma palavra que define A Cura é o incomum. No início, ele pode causar uma certa estranheza, porque não é o tipo de trama que você está acostumado. Mas esse é o propósito desse filme. Com cenas lindamente filmadas, o cenário suíço realmente adiciona algo à trama. E caso você tenha assistido o filme, mas não tenha entendido alguns pontos, a gente vai explicar ele nesse vídeo. Então, a partir de agora, apenas spoilers da história. Quando Lockhart junta as peças da história, ele então percebe que tudo é o oposto daquilo que parece. Significa que ele foi forçado a ficar ali. Não pelos acionistas da empresa, não foi uma armadilha, mas porque ele colocaria os planos do aquífero em jogo se ele saísse dali. Assim que ele chega à conclusão que ele nunca havia se machucado num acidente e que fizeram parecer que ele havia quebrado a perna apenas, Lockhart começa a suspeitar ainda mais do diretor do aquífero, que é o Volmer. Tem uma cena muito interessante que o Lockhart ele olha uma foto antiga do local e ele percebe uma coisa que ele não tinha visto a primeira vez que ele olhou para ela. Ele percebe alguém cheio de bandagens no rosto como uma vítima de queimadura e com uma criança sendo guiada pela mão. Volmer, o diretor do local, o médico louco, na realidade ele é o Barão, que é a lenda que tomamos conhecimento no começo do filme. O que houve foi que a sua irmã, ou mulher como você preferir, ela não estava doente em primeiro lugar, ela era infértil, e ele tentava achar a cura para a infertilidade com seus experimentos com os habitantes locais, para assim criar uma linhagem totalmente pura apenas do sangue dele.
algo como um nazismo antes do nazismo ser conhecido. Mais uma surpresa ocorreu. A irmã do barão, ela milagrosamente engravidou, e a criança ela foi salva, mas a mãe morreu no incêndio local. Assim, essa criança é Hannah, a paciente especial que Lockhart conhece durante o filme. Tanto o barão quanto Hannah sobreviveram tantos anos com as vitaminas que eram ingeridas todos os dias. E onde que as enguias que tanto vemos no filme entram na trama? Bom, o aquífero ele é cheio delas, e a água causava desidratação aos pacientes, mas nas enguias prolongava sua existência por 300 anos. Vollmer ele descobriu então essa propriedade da água local e utiliza os pacientes do spa em um método de extração de um elixir que ele obtém inserindo as enguias no corpo das pessoas. Tudo isso em um método perfeito e sem vestígios, já que ele alimenta as enguias justamente com os corpos das pessoas que ele usa. Tudo começa quando o paciente começa a ingerir a água do local que contém matéria orgânica dessas enguias. Isso adoece as pessoas, assim forçando elas a ficarem no local por vontade própria, sem qualquer obrigação. Conforme o tratamento avança, as pessoas piram de vez e ficam isoladas. O barão então insere as enguias na garganta das pessoas. Isso gera um elixir ou uma vitamina que prolonga a vida de quem a ingere. Lockhart ele inclusive diz que ele sente o gosto de peixe quando a Hannah dá algumas gotas para ele da vitamina. E qual o sentido do barão fazer tudo isso afinal? O único parente vivo que ele tem é Hannah, que seria filha dele. Logo, ele pacientemente aguarda ela entrar na fase da puberdade para então ter um filho com ela. Mas pelo fato dela ingerir as vitaminas como ele, o seu desenvolvimento ficou lento. E sua menstruação apenas ocorre quando ela interage com pessoas da mesma faixa etária que ela. Porque ela pode até ter uns 200 anos de idade, mas ela aparenta ter uns 22 apenas. Daí entra Lockhart na história. Hannah se liga a ele porque ele é o único que tem a vontade de sair daquele local, e ela nunca conheceu nada fora dali. No final, os planos do barão são descobertos por Lockhart antes que o barão estupre a própria filha. Ele novamente é queimado, assim como o local todo também é queimado. E é dito durante o filme que a história sempre se repete. Se você gostou desse vídeo, assine nosso canal, vá até a página do canal, assine as notificações para sempre receber um aviso quando a gente faz um vídeo e até o próximo.